Que agora temos ela, não posso deixá-la esperando, hein? Imagina. Porque Elaine Basti is in the house. É hora da gente falar de economia. Eu preciso tratar bem todo mundo, minha querida. Você trata. Porque a amizade é feita de valorização. Vamos lá, a taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,8% no primeiro trimestre deste ano, quando a gente compara, né, Elaine, com o trimestre anterior. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE e é justamente Elaine quem vai explicar para a gente o motivo dessa alta. O que exatamente aconteceu, Elaine? Então, né, é uma confirmação, né, desse número de 8,8%, né? O IBGE confirmou esse aumento de desemprego deste ano, né, na comparação com o último trimestre do ano passado. Agora, esse aumento de desemprego, Elisa, em geral, quando se olha primeiro trimestre em relação ao último trimestre, ele sempre acontece. Porque último trimestre do ano a gente tem Black Friday, tem Natal, né? Esse ano aqui a gente teve também Copa do Mundo, né? Totalmente, a gente teve vários acontecimentos, né, E que Elaine, movimentou movimentando muito, né? Movimenta a indústria, movimenta comércio e aí acaba também tendo mais contratação de temporários. E aí, início do ano, esses temporários aí vencem um período, são, enfim, mandados embora, né? E aí a comparação com o primeiro trimestre do ano acaba sempre sendo meio injusta, né? Então, vamos olhar para o ano passado, o primeiro trimestre do ano passado. No início de 2022, essa taxa de desemprego estava em 11,1%, ou seja, hoje 8,8%, em relação a 11%, a gente tem uma queda de desemprego, se a gente for comparar período com período. Exatamente. E entre os estados aí, esmiuçando esses dados, a gente vê aí que a Bahia aparece em primeiro lugar com 14,4%, né, de aumento do desemprego, né? O desemprego subiu em 16 dos 26 estados do país, 14,4% é bem acima dos 8,8% que a gente tem de média, né? Seguido por Pernambuco e Amapá. E as menores taxas aí a gente vê em Rondônia, que foi 3,2%, seguido de Santa Catarina e Mato Grosso, né? Interessante analisar esse telão, só acrescentando na tua fala, a potência de Rondônia, né? Porque ficou ali em 3,2%. E a diferença é inacreditável para quando a gente fala do estado da Bahia, 14,4%. Né? Comparando é muita com diferença dentro de um mesmo território. É muita diferença dentro de um mesmo território e a gente tem muita diferença também em relação a gênero. Continuamos, né? A gente já sabe, né, que entre homens e mulheres a gente está aí galgando um espaço no mercado de trabalho. Totalmente. Estamos ganhando posições de liderança, mas existe ainda uma diferença, né? Essa diferença continua, então o desemprego se reflete na taxa de desemprego, né? Hoje, quase 11% das mulheres estão desempregadas no primeiro trimestre em relação ao último. E entre os homens, a taxa de desemprego é de 7,2%, inclusive menor do que a média, né? E a pesquisa mostrou ainda algo que é sempre bom a gente reforçar, a gente sabe, mas é legal reforçar isso. Quanto menor a escolaridade, maior o desemprego. A taxa de desocupação de quem tinha ensino médio incompleto ficou em 15%. Já entre quem tinha nível superior, faculdade, né, ficou em 4,5%. Quer dizer, mostra só como o estudo é importante, como o investimento em educação é importante, trazer esses jovens para a sala de aula, né, e qualificar essa mão de obra, né? Totalmente. Inclusive, traz pra gente o recado de que não vale a pena pensar, opa, que o Silvinho tá aparecendo, tô te vendo, Silvinho, ao vivo ali, hein? Rapaz, poderia ter ficado quieta, mas desculpe, não aguentamos tudo isso. Mostra pra gente que a gente não pode falar em ser equilibrado no mercado de trabalho quando você não tem pessoas que estão preparadas igualmente. Exatamente. Não tem alguém crescimento. Que não estudou, quando a gente... É que eu esqueci a palavra agora. Como é que é aquela palavra que a gente usa muito, que é errada? Meritocracia. Sim.
Como é que você vai falar em meritocracia num local que você não tem educação, com outro que a pessoa conseguiu estudar a vida inteira e está muito mais bem preparada, né? Enfim, a gente precisa tornar isso mais igual, porque, inclusive, isso tem dificultado algumas empresas, eu já ouvi de empresários reclamando, que tem vaga de trabalho aberta, mas não encontra mão de obra capacitada para ocupar essa vaga de trabalho. Não encontra. Totalmente. E o analfabetismo funcional, que é uma loucura. Exato. Elaine, obrigada, meu bem. Adoro poder conversar com você. Obrigada, Elisa. Aqui no Live.